Gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando um pouquinho agora acerca da marca da besta, acerca da besta em si. Muito bem, essa marca ela é literal, essa marca não é literal, essa marca ela é espiritual, alegórico, como é que funciona essa história? Vamos estar lendo aqui um texto e aí a gente vai sanar essa dúvida, amém? Vamos ler aqui, ó, o texto de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 14, diz assim: Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, o falso profeta vai estar legitimando, por meio de seus sinais, a autoridade que será dado ao anticristo. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, né? Ou seja, aquele império que retornou. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou seja, em tipo o de Nabucodonosor, né? Foi dado a ele uma imagem para que através dessa imagem viesse a adorar a própria pessoa de Nabucodonosor na imagem, né? Através daquela imagem. Sendo que essa imagem aqui tem uma diferença muito grande, porque essa imagem ela recebe um fôlego. Então, é uma imagem que fala. Né? Hoje em dia, será que existe a possibilidade de uma imagem falar? Existe. Através da tecnologia, você pode fazer com que uma imagem ela fale. Nos tempos de João, não existia essa linguagem, né? Mas hoje essa linguagem ela está muito bem fácil de ser compreendida, justamente por causa da multiplicação da ciência que Daniel fala lá em Daniel capítulo 12. Então você veja aqui, ó, que a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos, quanto todos não adorassem a imagem da besta. Então tinha que adorar, a mesma questão lá de Daniel, tinha que adorar a imagem. Se não adora a imagem, a pessoa ela acabaria sendo morta, como foi no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Só que eles não morreram, beleza? Bom, versículo 16: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Aqui é uma questão muito interessante, por quê? Porque se você pegar o contexto aqui da época, o apóstolo João, ele é um homem que conhece da Torá, que conhece, né, das leis de Moisés e tudo mais. Você pega esse texto aqui e soma com o de Deuteronômio, olha que interessante que vai aparecer aqui em Deuteronômio no capítulo 6, versículo 6 a 8. Ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A gente sabe que o coração é aqui, né, na mente. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal os teus olhos. Então a gente observa aqui que o sinal, que a marca da besta, ela não vem unicamente como algo a ser imposto à pessoa só para ela poder comprar e vender. A marca da besta também é uma ideologia que a pessoa aceita, e por ela ver que essa ideologia é boa, é legal, é bacana, o que se ensina nessa Babilônia é interessante, então por causa disso eu vou colocar essa marca. Então ela começa no coração. Antes de uma marca de verdade vir, né, a pessoa já foi conquistada por ela. Ela já foi conquistada por essa marca, por meio do coração dela. Se, por exemplo, for um chip, essa marca da besta, é como se essa pessoa já estivesse chipada. Por quê? Porque ela já aceitou no coração, não os mandamentos que está lá em Deuteronômio 6,6, mas a ideologia desse sistema que será colocado no mundo. Mas será que existe a possibilidade
dessa marca ela também não ser literal? Pois é, existiu no ano 217 a.C. o imperador de Alexandria, Ptolomeu Filopator. Ptolomeu Filopator, ele obrigou aos judeus que estavam lá a usar uma certa marca da folha de Hera, do deus Dionísio. E só poderiam comprar e vender, isso é história, gente. Só poderiam comprar e vender quem tivesse essa insígnia na frente, né, na testa ou na sua mão. O judeu conhece essa história, tá? Então, quem era Dionísio? Dionísio era um deus romano. Dionísio era o único deus que foi gerado por um homem. Dionísio é o filho de Zeus. Então, Dionísio, adorado por esse Ptolomeu Filopator, no ano 217 a.C., ele falou, ó, todo judeu aqui vai ter que adorar agora essa imagem. Todo judeu. E quem não tiver a marca desse Dionísio, né, dessa folha de Hera do deus Dionísio, quem não tiver essa marca, essa pessoa, ela vai morrer. Ou ela não vai poder nem comprar e nem vender. Na verdade, ela não vai comercializar. Essa era a ideia. Ela vai morrer de fome. Vai ficar a ver navios. Onde é que está escrito isso? Está lá escrito no livro de 3ª Macabeus, no capítulo 2, a partir do verso 29. Então você vai ver que essa história, ela pode se repetir, porque isso já aconteceu na história da humanidade. Então, porque a gente hoje fica olhando assim a história, será que isso é possível? Tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Mas já houve um momento na história que isso não foi espiritual, que isso foi literal. Já houve um momento na história em que esse fato, de fato, aconteceu. E aí? Está lá nos anais da história. Ptolomeu Filopator obrigando os judeus a usarem essa insígnia, senão não poderia nem comprar e nem vender em Alexandria. Então isso existiu de fato. Isso existiu. E aí nós vemos o seguinte: quem tiver essa marca, né, essa estampa, que a palavra ali é estampa, né, quem tiver essa marca, ela vai receber todas as pragas das taças. Você veja, por exemplo, que além de ser derramado, o Apocalipse 16:2, ó, assim saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Eu já falei isso em diversos vídeos. Eu não sei como que será todo o cronograma, né, do período da besta. O que a gente tem em mente, o que a gente sabe, é que tudo isso vai acontecer na última metade da última semana de Daniel, ou seja, nos últimos 3 anos e meio. Disso nós sabemos. Então não tem esse negócio de marca hoje, marca amanhã, a picada lá, né, a picada lá que você toma, né, e sai a marca da besta. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. O que existe hoje são ensaios. E dentro desses ensaios nós vemos pessoas que acabam aderindo, dizendo que não tem nada a ver, que tal, né? Só que não é uma questão apenas disso. Nós vemos aqui o seguinte, olha só. Existe um falso profeta. Existe o anticristo e existe a imagem. Vai ser exigido do homem que adore essa imagem. Isso nós vemos também na Bíblia, não é só na história, nós vemos na Bíblia. Vai ser exigido isso. A pessoa que não adorar, veja bem aqui, olha só. A pessoa que não adorar essa imagem, a pessoa que não adorar, você pode dizer, isso daí é impossível acontecer hoje. Para de ter uma mente iluminista, cara.
Para de ter uma mente voltada para o século XXI. O mundo vai entrar em uma configuração aos moldes do mundo antigo. Vai entrar. E não pense que não. Porque você não mora na China. Na China já é assim. O reconhecimento facial. Você já tem uma nota. Através dessa nota que você tem por ter um bom comportamento, o governo te autoriza a comprar ou a vender. Isso já existe lá. Na China. Dentro dos moldes da tecnologia. Então para de ficar achando que isso não vai acontecer, que isso é impossível de acontecer, que isso é só espiritual. Isso já acontece literalmente. Isso já acontece. Isso já acontece. Só falta aperfeiçoar. Isso será aperfeiçoado sim. Nós vamos ver uma moeda única. E para isso acontecer tem que ter um reset. Então nós temos fatos disso acontecendo na história, nós temos fato disso acontecendo hoje, e nós temos a profecia. Nós temos toda essa profecia em nossas mãos. É que a gente não consegue enxergar isso de uma maneira abrangente, ditatorial. Gente, veja o que está acontecendo no Brasil. Veja o que acontece lá no Catar, em outros países. Se você quiser apoiar alguma ideologia que vai contra a constituição teocrática daquele país. O que é uma constituição teocrática? A constituição onde o Alcorão é o segmento a ser vivido por aquele que está naquele país. Então lá sim, se você falar algo contra gay, você é morto. Lá sim, se você falar algo contra aquele país ou aquele regime, você é preso, você é enforcado. A gente vive no Brasil, a gente acha que isso não vai acontecer, que isso daí é balela, que isso daí é furada, que isso daí é tudo da carochinha, que é tudo espiritual. É tudo espiritual. Ô, meu irmão, acorda. Olha para o que está acontecendo nos outros países que chega aos nossos ouvidos, com imagens. Então você observa que isso é muito fácil de acontecer. Se vai ser implantar isso no mundo, basta ter um acontecimento mundial que venha reconfigurar toda a história da humanidade. E você acha que isso é difícil de acontecer? Isso já aconteceu várias vezes. É só ter uma crise. Olha para o The Times aí, que está colocando toda a agenda. E a próxima agenda é uma guerra mundial. As outras já aconteceram. Quando vai acontecer, eu não sei. Agora, é difícil acontecer? Não é difícil acontecer. Então, precisa ter um reset. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre o grande reset. Precisa ter um reset. Ao acontecer esse reset, tá, vai ser colocado 10 governos ali. O pessoal diz que esses 10 reis são 10 blocos. Não, meu irmão, não são 10 blocos. Porque desse governo se levanta um chifre pequeno. E quando a gente fala governo, a gente fala de chifres. Então, se 10 chifres são 10 blocos, então o outro chifre que se levanta também tem que ser um bloco. Porque tem que acompanhar a profecia, né? Tem que ser um bloco, e não é um bloco. Então são 10 grandes representantes de impérios que vão dominar o mundo. Vai haver anarquia, vai haver pessoas que vão se levantar contra, vão haver pessoas que não vão aceitar, eu sei de tudo isso. E essas pessoas que não vão aceitar, muitas delas vão acabar ajudando os filhos de Deus, está lá em Mateus capítulo 25. Que eles vão ajudar os pequeninos, os irmãos de Jesus. Desse bloco que se levantar, desses que se levantarem, é que vai haver a reconfiguração. E daí é que vai se levantar, é dali que se levanta o 8º império emergindo do 7º. Mas tem que primeiro vir essa grande reconfiguração. E isso vai acontecer. Uma hora isso vai acontecer.
E aí você vai ter, né, esse oitavo, que é o do Império da Besta, sendo legitimado pelo falso profeta, onde ele vai dar fôlego a essa imagem, que é como se fosse um grande computador, vamos colocar assim, que vai conseguir codificar todos os moradores que estão ligados a essa máquina. Ou a esse ciborgue, eu não sei como é que vai ser. A gente vê vários filmes que apontam para isso, como por exemplo, Eu, Robô, o Exterminador do Futuro, que já são insights ali, e vários seriados que tem na Netflix, e um dos que eu mais gosto de ver, que acompanha, você fala aqui, é o Black Mirror, que mostra isso. Uma grande rede de computação vendo e acompanhando os passos de toda a humanidade e caçando aqueles que não estão aderidos a esse sistema. E eles caçam e prendem e matam. Gente, o mundo está caminhando para isso. E a marca tem a ver com tudo isso daí. Por isso que a gente não pode chegar e dizer que é simplesmente espiritual. Porque se a gente chegar e dizer que é simplesmente espiritual, isso aqui é espiritual, então a perseguição é espiritual. O anticristo também pode ser espiritual, porque é uma marca espiritual, né? E aí tudo é espiritual. Mas não é assim que a gente vê dentro dos anais da história da humanidade. Tá ventando bastante aqui, gente. É isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você pensa acerca disso, tá? Eu vou fazer um vídeo mais elaborado acerca do Grande Reset, para que a gente possa estudar melhor sobre esse assunto. E eu tenho plena convicção de que Deus ele vai iluminar e esclarecer. Aquilo que não está muito esclarecido, o Senhor esclarecerá. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.